Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Noite maravilhosa, onde nos reunimos aqui para glorificar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero convidar você para abrir sua Bíblia junto comigo, no tema proposto, Mateus capítulo de número 5, leitura como de costume, do versículo 1 ao versículo de número 12, aonde estaremos falando e fazendo menção nesta noite do versículo de número 7. Quando você abre sua Bíblia aí, eu quero estender a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar sendo porta-voz da sua santa e poderosa palavra, mesmo entendendo que eu não tenho meritocracia nenhuma nesta oportunidade outorgada. Quero ser grato também ao nosso pastor regional, pastor Davi Abacuque, e todo o colegiado de obreiro que nos outorga essa oportunidade ímpar também. Quem encontrou, diga amém. Amém? Que diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Vocês podem ler comigo o versículo de número 7 no 3? 1, 2, 3. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Oremos. Senhor meu Deus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta oportunidade, Senhor, ó Pai amado, aonde nós nos encontramos em sua casa, pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos envolva com a Tua graça, nos abençoe, nos faça prosperar na espiritualidade, e que em todo o tempo o Seu nome seja engrandecido, e como disse João, que eu diminua e eu desapareça, para que o Senhor cresça e apareça, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. O que nos chama a atenção nesse estudo sistemático é que Jesus, no capítulo de número 5, quando inicia o que é conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, ele está numa situação que nos chama muito a atenção. E qual situação é essa? Primeiro, no capítulo de número 4, depois dele ser provado ou tentado, ele começa a escolher os seus discípulos. E ele escolhendo os seus discípulos, ele vê a necessidade do quê? De instruir os seus discípulos. E o que me chama a atenção aqui, e o que nos deve chamar a atenção, ser chamado e escolhido não é só o suficiente ou o limite para que possamos exercer o ofício ou a missão que nos fora confiada. É necessário, como já fora dito aqui nas noites anteriores, que precisamos sentar,
para aprender, para a oportunidade de se colocarmos de pé com capacidade e instrução, sabendo o que devemos fazer. Porque Paulo é muito claro quando olha para Timóteo ou os que o ouvem, dizendo: apresentai-vos a Deus aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Primeiro, quem se apresenta sou eu, quem se apresenta é você. Ninguém vai te apresentar quando você já for escolhido, e Deus está dizendo para mim e para você: você precisa se apresentar aprovado. Segundo, que não tem que se envergonhar, ou seja, que não tenha erros, não tenha falhas, aonde o que? Você possa ser apontado, que desabone, que desaprove, em má reputação, em mau caráter. Mas Paulo está dizendo: apresentai aprovado, e que não seja irrepreensível, que não seja reprovado, que não seja acusado pelas suas falhas, pelas suas atitudes. E o mais importante, que maneje bem a palavra. Tem que ter habilidade com a palavra. O obreiro, o soldado, tem que ter habilidade com a ferramenta, tem que ter habilidade com a espada, tem que ter habilidade com aquilo que Deus colocou em suas mãos. E nesta preocupação antecedendo Paulo, Jesus já nos mostra aqui que mesmo ele tendo escolhido os seus discípulos, eles ainda eram necessitados de instrução. Ninguém é capacitado por tudo ou em tudo, mas todos nós precisamos sentar para aprender, buscar instruções naquilo que temos limitações, e naquilo que nós achamos que somos capacitados. Jesus vai nos ensinar também que nós precisamos olhar a visão do próximo, e talvez assim, continuamente, estaremos em aprendizado. E quando o Senhor começa a falar e instruir, e como já foi falado nas noites que nos antecederam, e especialmente pelo presbítero Alex, ele falando sobre o plano de fundo e a base de tudo isso, sobre a questão da lei e do Pentateuco, Jesus trazendo instrução e esclarecimento aquilo que parecia que estava escondido, aquilo que parecia que estava com mal interpretação. E isso, se nós não tomarmos cuidados, acontece nos dias de hoje. Alguém que acha que já sabe, alguém que acha que já tem conhecimento, e esse é o problema, é o achar. Não existe axiologia na faculdade, na teologia, e Deus não trabalha com achômetro, com axiologia. Deus trabalha com certezas, com verdades. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele declara em Isaías 43, verso 1: eu te chamei foi pelo nome, eu te chamei foi pelo nome, e eu não erro, é meu e é minha. Deus não erra endereço, Deus não erra identidade, e Ele está olhando para os seus escolhidos e dizendo: vocês precisam sentar para aprender. E Ele começa as bem-aventuranças, Ele começa o Sermão do Monte. E assim como foi outorgado nesta noite, quando chegamos no verso de número 7, é uma coisa que nos chama muito a atenção, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu entendendo isso e o plano de fundo, é como Jesus dando a entender: se você não exercer a misericórdia, você não alcança a misericórdia. Se você não fazer o que é correto, você vai sofrer. E Ele está dizendo: você, para receber a misericórdia, você precisa exercer a misericórdia. E isso é uma coisa que nos traz muita confusão nos dias de hoje. Nós vemos homens e mulheres que não compadecem com o seu próximo, porque misericórdia não é bondade, como muitos dizem, porque bondade é falar ou agir com alguém que faz o bem.
Mas a misericórdia, você não olha para quem é que está necessitando de auxílio, de ajuda ou de misericórdia. Independente de quem é a pessoa, de quem é a família, você estende a sua mão e diz: estou aqui. John Wesley, quando ele vai recitar o Sermão do Monte, ele vai associar a misericórdia à caridade ou ao amor, baseado em 1 Coríntios capítulo de número 13. John Wesley, o tição tirado do fogo, ele vai olhar e vai dizer: se não tiver amor, não tem misericórdia, porque só tem misericórdia quem ama o seu próximo. Porque a misericórdia não é mais do que um sinônimo do que compaixão ou de empatia. Se colocar no lugar do próximo e ajudar ele independente da situação. Só que misericórdia ainda vai mais além do que a compaixão e do que a empatia. Porque a misericórdia, você não simplesmente se coloca no lugar do outro, mas você lança um perdão ao outro, mesmo ele não merecendo o seu perdão. E hoje a coisa mais difícil não é pedir perdão. Hoje a coisa mais difícil é perdoar. Porque nós temos uma fala que ecoa nos dias odiérrimos e nas redes sociais: eu perdoo, mas não convivo mais com essa pessoa. Isso para mim não é perdão. Porque Deus me perdoou, Deus te perdoou, e Ele deixou de andar conosco? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 2, se não me falha a memória. Deus vai olhar para o rei Asa e vai dizer: eu estou com você, enquanto você estiver comigo. Se tu me deixares, te deixareis. Mas antes de falar de deixar, ele diz: se me buscares, me achareis. Mas se me deixares, te deixareis. Só que o deixar de Deus não é abandonar. O deixar de Deus não é pegar um sentido contrário. O deixar de Deus é você tomar suas atitudes sem Ele te orientar. Quer ver uma coisa? Tudo bem que não é um estudo de paracretologia, é aquilo que nós chamamos de subconsciente. A palavra do meu subconsciente. Quando você vai fazer alguma coisa e você ouve no seu entendimento dizendo: você tem certeza? É o Espírito Santo falando. Ele não está te falando para você não fazer, mas Ele está te alertando. Você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai falar isso? Você tem certeza que você vai? Você tem certeza que vai ficar? É o Espírito Santo te dando um sinal de atenção. E a gente costuma dizer que é o meu subconsciente. Não, é o Espírito Santo alertando, dizendo: tem certeza? Mas quando a gente queremos andar por si só, não tem mais essa voz falando ao nosso entendimento. E a gente achamos que estamos no controle de tudo. E quando nós achamos que estamos no controle de tudo, Deus vai mostrar que a gente estamos sem controle nenhum. A situação fica de ponta cabeça, há perca, há danos, há consequência. Aí a gente olhamos na nossa oração de soldado e dizemos: o Senhor me abandonou. Abandonou não, foi nós que abandonamos a Ele, quando deixou de ouvir a Ele, de clamar a Ele, e achamos que clamamos, Ele tem a obrigação de responder mais rápido que nesse miojo. Deus responde quando Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, e da maneira que Ele quiser. Aí você imagina o homem sem essa sensibilidade, sem essa intimidade, sem essa intimidade de ouvir e ser direcionado por Ele, vai exercer misericórdia como? Se a natureza que nós temos é pecaminosa, se a natureza que nós temos sem Ele é depravada, se a natureza que nós temos que sem Ele é desenfreada à carne, ou os prazeres da carne, como está em Gálatas capítulo de número 5.
Mas Paulo vai dizer que o amor tudo supera. Alguém pode abrir aí para mim 1 Coríntios, capítulo de número 13? Versículo de número 4 ao versículo de número 7. Pode ler aí, fazendo um favor? O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor. E que amor é esse? Que amor é esse que pode suportar tudo? Que amor é esse que pode suportar sofrer, ser perseguido, ser caluniado, ser abandonado, ser traído? Que amor é esse? Aí quando nós vamos olhar na origem grega sobre os amores, eles vão classificar 7, e a gente vai fazer menção em alguns deles. Não é o amor eros, que é o amor da sensualidade, do erotismo, do prazer da carne, do vislúmbrio, da sedução. Não é o amor filhos, que é o amor de fraternidade, de amigos, de irmandade. Não, ele está falando do amor ágape. E que amor é esse, o amor ágape? O amor incondicional, que só um ser pode emanar. E esse ser é o nosso Senhor, o nosso Deus. Deus na teologia, nos seus atributos incomunicáveis e comunicáveis, vai dizer que Deus é amor. Baseado nisso, primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 8, ele vai dizer: e quem não ama, não ama a Deus, porque Deus é amor. Então ele está dizendo aqui, é o que está dizendo John Wesley. John Wesley está dizendo: quem não tem este amor, não tem como saber lidar com misericórdia, não tem como ser misericordioso, não tem como perdoar aqueles que te causam mal. Desculpa, não tem como. É só esse amor, só essa essência desse amor, que é respingado na cruz e que vem nos aspergir com isopo, esse sangue, e ele vai nos trazer amor e essa compaixão, essa intimidade, essa empatia e a misericórdia que só provém de Deus. Ninguém pode amar como Deus ama. Ninguém pode tratar como Deus trata. Ninguém pode perdoar como Deus perdoa, se não for através dele. Você imagina, nos Antigos Testamentos a gente temos alguns exemplos disso. Homens que se destacaram por ato de misericórdia, por atos. 2 Reis, se alguém puder abrir aí para mim, fazendo um favor. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 21, 22 e 23, por favor. Vai falar sobre Eliseu, homem de Deus, profeta do Altíssimo, quando trata com misericórdia. 21, 22, 23. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apressou-lhes um grande banquete, e apresentou-lhes um grande banquete,
e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha aí, olha que a misericórdia que teve Eliseu com o seu inimigo, que queriam destruir, tomar a cidade. Ele captura os inimigos, leva para a nação. O rei da nação fala: vamos matar. Ele falou: matar não, nada de espada, vamos preparar um banquete. Vamos preparar um banquete, vamos alimentar eles e depois vamos deixar eles ir embora. E o texto que me chama a atenção é o versículo 23, quando o pastor Carlos leu aí agora, quando diz: e eles foram embora, e tropa nenhuma dos assírios entrou na nação. Isso é a atitude da misericórdia. É a misericórdia que faz a diferença. É a misericórdia que nos fazem ser diferentes. Falou mal de mim, eu nem olho para a cara dele. Hã? Que misericórdia é essa? A paz do Senhor, meu irmão. É fácil? Não é fácil. Você tratar bem quem está te fazendo mal. E Eliseu está dando uma lição de misericórdia. E aqui ele já mostra um resultado rápido da misericórdia, dizendo que nenhum soldados sírios entraram na nação depois disso. Talvez o ato da minha e da sua misericórdia não vai ter um ato, uma ação, uma reação tão rápida ou tão eficaz, mas isso é bíblico. Nós não podemos fazer nada esperando alguma coisa em troca. Mateus 7,12: o que quer que vos façais-vos, façai-vos primeiro. Quer ser tratado bem? Trate bem. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser acolhido? Acolhe. Quer ser auxiliado? Auxilie. Mas não faz nada, aí você espera que alguém vai fazer alguma coisa por você? Não vai. É a lei da semeadura, uma lei universal. Quem planta, colhe. E colhe o que plantou na proporção que plantou. E Jesus está dizendo: você precisa agir, você precisa exercer para que você seja alcançado. Não é a minha fala, é do Cristo, é do Messias. É Ele instruindo os seus discípulos, e nós hoje, como os discípulos, no seu apostolado, como os missionários e enviados para esta nação como profetas, Ele está dizendo: você quer receber misericórdia? Tem que ser misericordioso. É semelhante à oração do Pai Nosso: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. E é uma pergunta retórica que você não precisa responder: você tem perdoado? Não é fácil. Ninguém é super-homem nem mulher maravilha. Mas se Jesus está pedindo e nos orientando a fazer, é porque tem como fazer. Não é uma utopia, não é uma fantasia, é uma instrução e um ensinamento da verdade. E Ele está nos instruindo. Alguém pode abrir Mateus 18:33 para mim, fazendo um favor? Para a gente poder entender que isto é uma obrigação. Não devias tu, igualmente,
ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha aí. Olha o que Jesus está dizendo. Eu tive com você e você não pode ter com o próximo? Eu perdoei você e você não pode perdoar? Quantas vezes Deus falou com você para que você pudesse estar aqui nesta noite? Quantas vezes Deus falou comigo para que eu pudesse entender que só Ele tem a vida eterna? No ano de 2012, mais ou menos, eu trabalhando em Louveira, e eu evangelizando um rapaz afastado da igreja, cantor, e eu evangelizando, e só negativa, só reprova, só negativa, só reprova, só negativa, só reprova. Um dia eu injuriei no meio da fábrica, pastor Davi Gregório, e eu saí caminhando, capacete, protetor ocular, óculos de proteção, todo ornamentado com segurança. Eu falei com Deus, falei, não prego mais para esse, não vou falar mais com ele. Na mesma hora, pastor Dario, o Espírito Santo bradou no meu coração: quem sois vós para dizer que não vai falar mais com ele ou com outro? Quantas vezes eu tive que falar contigo e não desisti? Quantas vezes Jesus teve que falar comigo para que as escamas dos meus olhos caíssem e eu pudesse entender que só Ele tem a palavra de vida eterna? Quantas das vezes o Senhor bateu na minha e na tua porta dizendo: não abro mão de você, não desisto de você, não vou perder você. E Ele está dizendo para alguém aqui nesta noite, eu sei que é culto de ensino, mas eu vou profetizar. Ele está dizendo: eu não abro mão do teu filho, eu não abro mão da sua família, eu não abro mão da sua parentela. Pode ficar tranquilo, porque a minha palavra não cai em terra. Só que Ele está nos ensinando aqui, é uma obrigação. O mínimo que eu e você podemos fazer é fazer o que Ele já fez por nós. É o mínimo. Eu tratei você com misericórdia e você não pode tratar o teu irmão? E é o irmão, hein? É o irmão. É quem está no seio. É quem está próximo. Quantas pessoas tem aqui dentro, a gente nunca deu paz do Senhor? Tem pessoas no nosso meio que a gente não sabe nem o nome. Aí, quando temos oportunidades, me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Aí cantamos uma família. Que família? Que não conhece a dor do seu irmão. Que não empresta o ombro para o seu irmão. Que deixa de cumprimentar o irmão por alguma atitude involuntária ou até voluntária. Que comunhão é essa? Que koinonia é essa? Koinonia, comunhão, é andar junto, viver junto, se alimentar junto, sofrer junto, se alegrar junto, é ato de união. Mas presbítero Cleito pisou no meu pé, e daí? Eu sei que dói, mas essa é a vida com Cristo. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: faz o que eu já fiz por você.
Sabe o que me chama a atenção? É que Champlin vai dizer no latim, benignum talio, a absolvição graciosa. Você foi absolvido, você foi absolvida pela graça. Quando falamos gracioso, é com sutileza, ou ipso facto, na mesma graça. Na mesma graça que você foi abraçado, na mesma graça você tem que abraçar. Na mesma graça que Jesus estendeu a sua mão para você, na mesma graça você tem que estender a mão. Aí eu entendo o hino da harpa, quando ele diz: quando Jesus estendeu a sua mão para mim, ele estendeu a mão para mim, a minha obrigação é estender a mão também. Temos que ser recíproco com Ele, senão estamos perdendo tempo aqui. Eu comecei com todo respeito à minha sinceridade, eu comecei a me debruçar sobre essa questão da misericórdia. Eu me senti um dos mais miseráveis pecadores. Eu olhei para minha esposa, pastor Juscelino, e falei: estou desviado. Não se assuste não, porque a gente acha, porque a gente põe um terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço e bate presença, marca a presença no culto, achamos que somos salvos. Não somos. Igreja de Laodiceia, não é frio e não é quente, não é quente e não é frio, é morno, e por ser morno eu vomito. Eu vi um ensinamento, eu não lembro de quem, ele falou: sabe por que morno? Porque o morno, ele consegue se adaptar ao frio e ele consegue adaptar ao quente. Ele engana quem é frio e ele engana quem é quente. Parece eu, não vou dizer você, mas vou falar eu. Parece eu. Ele está dizendo: por você ser mais ou menos, eu vou te jogar para fora. Mas a Oxalá, que ainda dá tempo, ele está dizendo: é hoje, é agora, que você precisa entender, que precisa exercer a misericórdia, tem que ser misericordioso, é hoje, é agora, é nesse instante, é nesse momento. E o que me chama a atenção, alguém abre aí para mim, sobre a reciprocidade, Salmo 18, 25 e 26. Vamos para a Bíblia, que Bíblia responde Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Como benigno te mostrará benigno, como homem sincero te mostrará sincero, como puro te mostrará puro, e como perverso te mostrará indomável. Olha aí. Puro é puro, sincero é sincero, benigno é benigno, mas perverso é indomável. Ou seja, não tem como domar, é incontrolável. Parecendo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Eu fiquei sabendo que está todo mundo aí dizendo que é de um, que é de outro, que é de outro. É um monte de grupinho. E isso tem me desagradado, porque eu pergunto: quem morreu por você? Foi o líder do grupinho? Ou foi o cabeça da igreja?
tem que ser recíproco, tem que ser justo. Não dá para andar maquiado, não dá para andar com máscara, não dá para andar com cera. Tem que ser sincera, tem que ser sincero, tem que ser despido na presença dele. Com ele não dá para esse negócio de meia conversa, meia verdade, não. Ou é ou não é. Pronto, acabou. Meia verdade. Que meia verdade? Ou é verdade ou não é. Alguém abre Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, para ver a necessidade da ação? E o outro já abre em Efésios capítulo 4, versículo 32. 3, 12 e 13. Colossenses. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Olha aí. Perdoando. E se souber que alguém causou alguma coisa, perdoa também. Você imagina o meu eu ouvindo isso. O homem dentro de mim, o velho homem, ouvindo isso, vai falar: é besteira, vamos pagar com a mesma moeda. Mas Cristo, através de Paulo, está dizendo aqui: não, é bondade, é amor e é perdão. Isso é a necessidade da ação. Ele está dizendo: você precisa ter ação. E o homem que mais vai falar sobre esta ação da misericórdia ou da benignidade é Paulo. Porque Paulo vai entender porque Deus o amou de uma tal maneira que a obrigação que ele tem ainda é maior. Quanto mais ele me amou, mais eu preciso mostrar que o amor que ele teve por mim não foi em vão. Quanto mais ele me perdoou, eu tenho que mostrar que não foi em vão, ele não errou. Errado está eu. Alguém pode ler Efésios capítulo 4, versículo 32? Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha aí, Deus vos perdoou em Cristo, e Ele diz que você precisa fazer a mesma, iptio facto, a mesma graça. Você precisa agir na mesma proporção. Você não precisa de testemunho de vida de alguém, você só precisa olhar para você mesmo, entender o que você era e o que você é, o que você tinha e o que você tem, o que você fazia e o que você faz, como você era reconhecido e como você é conhecido hoje. Glória a Deus, aleluia. Você imagina um homem como eu, irmão Isaías, que bateram na minha porta e disse: não tem mais jeito, já era, acabou. Minha esposa está ali, testemunha viva. Mamãe está em casa, nós estávamos domingo ali com ela. Só Jesus na causa. Abre mão dele, não tem mais jeito.
Aí, como diz o contador de história, é a hora que Deus se coloca de pé do seu alto e sublime trono e diz: ei, vocês deram a sua última palavra, agora eu vou mostrar a minha. Quando alguém diz que acabou, Deus está dizendo: eu vou mostrar que não acabou. Alguém olhou e disse: é o fim. Deus está dizendo: não é o fim, não termina assim. Alguém diz: vai morrer. Deus está dizendo: não morre, porque o dono da vida sou eu. É isso que nós precisamos entender, a base. E Efésios, aqui o 32, se você ler o 30 e o 31, ele vai mostrar que a base de tudo isso é o Espírito Santo de Deus. E Paulo vai nos instruir, e também ali Champlin, que vai dizer que o fruto do Espírito é a base para essa misericórdia. Porque, como foi lido agora, a caridade é o quê? É um dos gomos, é uma das etapas, é uma das fases, ou uma das facetas do fruto do Espírito Santo, que é conhecido como amor. Paraquetologia. O fruto do Espírito é o amor, e o amor tem as suas facetas. E uma delas está lá, caridade. A outra dela, 2 terça-feiras nós ouvimos o pastor Davi Gregório falar com muita propriedade, muita destreza, a mansidão. Não tem como agir com misericórdia sem a graça do Espírito e sem o fruto do Espírito. Por quê? O fruto do Espírito é a mansidão, é a longanimidade, é a benignidade, é a justiça, é a caridade. E todos eles, quem tem esses, age com misericórdia. Não tem como alguém falar que age com misericórdia, que não foi abraçado pelo Espírito Santo de Deus e que tem o fruto do Espírito Santo. E ele começa a fazer bases e menções bíblicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, corroborando com a ideia do quê? Que nós precisamos agir com misericórdia para os nossos inimigos. É a parte mais difícil. Você agir com misericórdia com alguém que quer tomar o teu emprego, com alguém que quer acabar com a tua família, com alguém que quer brecar ou parar ou acabar com o seu ministério. Mas a gente ainda precisa falando: Deus, perdoa ele, perdoa ela, abençoa ele, abençoa ela. Por quê? Porque Deus diz que a vingança é dele, não é minha, não é tua. É ele o justo, na medida certa. Lucas capítulo de número 6, versículo 36. Alguém pode abrir? Vai corroborar com a passagem de Eliseu. Verdade, meu pastor. Cristo é o exemplo e o espelho para tudo o que é correto. Meu Deus, para o relógio, Senhor. 6:36. Lucas 6:36. Sede, pois, misericordiosos, como também vos é o Pai misericordioso. Vosso Pai é misericordioso. Olha aí. Você tem que ser misericórdia porque o Pai é. Não importa quem, não importa onde, não importa quando, tem que ser misericordioso. Uma terminologia que nós temos é conhecido como cristão. Nós somos conhecidos como cristão. Não somos evangélicos. Evangélico é coisa da revista Veja, esses negócios. Tudo bem, que todo mundo gosta de usar isso, mas nós somos cristão. Cristão nada mais é na etimologia do que pequenos cristos. Ou seja, nós somos pequenas cópias de Cristo. E o que é ser cópia de Cristo? É parecer com Ele, é falar como Ele, é se portar como Ele e agir como Ele.
Não é Pedro quando nega Jesus, alguém está olhando para ele e está dizendo: ei, você anda como ele, você se veste como ele, fala como ele. Ele diz: eu não. Aleluia! Glória a Deus! E isso é psicologia. Quando você costuma andar com alguém, você pega os vícios de alguém, vocês pegam o jeito de alguém, pega as características de alguém, porque quanto mais você anda, mais você fica parecido. E por isso tem aquela terminologia, o ditado popular: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E se você anda com Cristo e é chamado de pequeno Cristo, tem que ter a atitude de Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Aí a pergunta retórica de novo: as suas atitudes hoje é semelhante à de Cristo? Se não é, e está aqui, é morno. E isso eu digo de mim mesmo. É um perigo. É um perigo. Aí ele vai ensinar sobre a caridade e a necessidade da caridade entre os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, 6, 7 e 8, por favor. E o outro já abre em Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Pode ler. Não achei ainda, não. 2 Coríntios, o que? 2? Repete, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha aí, está vendo? A necessidade que nós, em nosso meio, em nosso seio, em nossa reunião, em nosso corpo, há necessidade que haja misericórdia. Que haja essa compaixão, essa sensibilidade. Alguém abriu um Provérbios 3:3? Capítulo 3, versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata ao teus pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. Olha aí, tem que estar envolvido contigo. Você não pode esquecer disso. Quem esquece de algo que está pendurado do seu pescoço? E aí ele vai dizer: mas mais que você possa esquecer do que está no teu pescoço, crava na tauba do teu coração. Coração aqui é entendimento. Grava, cauteriza no seu entendimento que você precisa ter a benignidade, que você precisa agir com misericórdia, que você precisa agir com benevolência, que você precisa agir com compaixão, que você precisa agir com empatia. Você precisa entender que não temos vidas com Cristo da maneira que se cabe ou lhe convém, se nós não agimos dessa tal maneira, agindo com misericórdia, porque se nós não agimos com misericórdia, não alcançaremos a misericórdia. E ela provém as bênçãos. Alguém abre em Tito capítulo 3, versículo 6.
Quem age com misericórdia é abençoado. Não é como eu quero, é como Ele quer. É da maneira que Ele quer. Jesus é muito claro. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz para me seguir. Tito 3,6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha aí. 3. Aí você vai olhar no contexto aí no versículo 4, 5 e 7, ele vai dizer que isso provém as bênçãos. Provérbios 11, 17, corroborando. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Olha aí, faz bem para a tua própria alma, a sua benignidade. Tome cuidado. Talvez as coisas não estão andando bem, é porque nós não estamos se portando bem. A gente quer ver o céu aberto sem entregar sacrifício. A gente quer ver a presença do Senhor conosco, aonde quer que nós estivermos, mas não queremos obedecer. Aí acha e isola alguns versículos bíblicos, que tudo que eu ligo na terra está ligado no céu. Mas o contexto? Tem que ter intimidade. Tem que ter comunhão. Tem que saber do que Ele quer e como Ele quer. Ou você acha que Elias profetiza de qualquer maneira? Sobre a minha palavra não vai chover. Mas ele já sabia que o povo estava em transgressão e sabia que as transgressões tinham consequência. Ele só tomou autoridade para anunciar. E Deus falou: opa, estou com ele. Você sabe o que é certo, o que tem que fazer, e na hora que tem que fazer, mas não tem feito. Aí acha que vai estender a mão e Deus vai operar. Vai nada. Vai não. Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus minucioso e detalhista. Não ora e quando ora acha que o céu vai se abrir. Não lê um versículo e acha que na hora que vai pregar o fogo vai cair do céu. Cai nada. Não ensaia nada e quer cantar e quer ver o mar se abrir. Não vai. Não vai. É aqui. O verso é muito claro. Você faz para depois que eu faça. Se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Deus está dizendo: eu já agi misericórdia na tua vida, numa proporção para você chegar até aqui. Mas a misericórdia final vai depender da consequência como você vai caminhar aqui. É Jesus que disse: vai chegar o grande dia que a porta vai se fechar e não adianta pedir para abrir, que ela não vai abrir. Apartai-vos de mim, porque vós não me conhece. Usou o meu nome, falou em meu nome, mas não sabe quem eu sou. Não adianta. É necessário colocar em prática. Olha um exemplo no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 32, por favor. E o versículo 30, 31 e o 32. Vai falar do homem mais manso.
o amigo de Deus. Vai falar sobre Moisés. Êxodo 32. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Olha aí. O povo transgrediu de uma maneira vergonhosa. Uma vergonha terrível. E Moisés entendia e sabia que isso era motivo de morte. Só que Moisés falou: peraí, fica aí na vigilância, porque eu vou subir o monte, vou me apresentar diante do Altíssimo, e vou interceder por vocês. E se acaso ele pensar em não absolver ou dar uma nova oportunidade para vocês, eu coloco a minha vida, o meu ministério e a minha salvação em xeque. Aí, como diz o pastor Davi Abacuque, deu uma carteirada em Deus. Ou o Senhor perdoa eles, ou o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Apaga o meu nome do registro que o Senhor tem aí, se o Senhor não puder perdoar o povo. Sabe o que eu aprendo aí? É o que disse Jesus: o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porque mais que o povo está errado, Moisés entende que ele é o responsável, porque ele é o líder. Em algum momento eu errei. Ele não saiu de cena, mata mesmo. Não, alguma coisa eu errei. E se não errei, eu vou melhorar. Alguma coisa eu preciso fazer. E a primeira, eu tenho que mostrar como líder. E como é líder, quando eu sou líder, eu tenho que dar a cara para bater. E é um ato de misericórdia. Porque o povo era difícil. E quem já pastoreou a igreja sabe do que eu estou dizendo. O povo é difícil. O ser humano é a ferramenta mais complexa da terra. A ferramenta mais complexa não é o torno CNC, não é um cortador a laser, não é um computador avançado, não é um centro de usinagem qualquer, não é qualquer outro tipo de máquina, ou qualquer coisa que tenha na NASA, ou na aeronáutica. A ferramenta mais complexa é o homem, a ferramenta mais complexa é eu e você. Alguém olha, você não gosta, alguém fala, você não gosta, desagrada, e assim vai. Você não sabe como agir, você olhou e alguém sentiu indiferença, você falou, alguém se sentiu ofendido. Se você olha, você não está num dia bom, você olha torto, fala lá, está vendo? O pastor não me ama. E para amar tem que andar 24 horas com um sorriso no rosto? For assim, a mulher vai pedir o divórcio. Porque a minha cara já é feia, pastor Davi. Já é feinha, a funilaria já não é boa. Aí quando a gente está com uns problemas do serviço e outras coisas mais, a gente fechou a cara. Olha, imagina a carinha do Giovanni assim, ó. Surradinho. Brincadeira à parte, para a gente descontrair e tirar um pouco do peso.
Você imagina? Muitos tiram o corpo, saem da frente. E Moisés mostra que ele não é um homem de fugir. Êxodo capítulo 14, ele não foge. O povo está murmurando contra Deus, porque saiu do Egito e acha que vai morrer de frente ao mar. Olha para o mar, olha para as montanhas e olha para os inimigos e diz: lá no deserto não tinha repolho e cebola? Não tinha cova para a gente ir lá? E alguns ainda murmuravam em apedrejar Moisés. Mas Moisés, no versículo de número 13, toma autoridade de líder. Não é Deus que está falando, é Moisés. Moisés toma atitude de líder. E líder se coloca na brecha, se coloca na posição. Alguém está desesperado, arrancando o cabelo, pranteando, e o líder está se colocando de pé dizendo: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E a primeira oratória de Moisés é: para e vê o que o Senhor vai fazer. Verso de número 14, Lomanto, ele vai dizer: Deus pelejará por você e vai calar a sua boca. Deus é especialista de calar a boca de murmurador. Só que Moisés olha para o mesmo povo, é o mesmo povo. Deus falou, Moisés está dizendo: Deus é aquele povo mesmo, mas é o povo que o Senhor confiou a mim. Eu não abro mão, não. Isso é misericórdia. Algum tempo atrás o povo queria matar ele. Outro tempo Deus queria matar o povo. E Moisés está dizendo: não mata não, Deus, é as minhas ovelhas. Se fosse você, o que você faria? E eu termino aqui, Estevão capítulo de número 7, fazendo menção à fala do pastor Davi Gregório ali, quando ele falou de Jesus, mas com todo respeito e entre parênteses, falar simplesmente de Jesus, nesse caso parece até uma covardia. Então vamos falar de um homem, um profeta, um diácono, que fez papel evangelístico. Vamos falar de Estevão. Alguém pode abrir? 7,60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Olha aí, você imagina, Estevão está sendo apedrejado. Ele olha aos céus e faz uma oração. No momento mais difícil da vida de Estevão, ele tem uma revelação que nós muitas das vezes não vamos viver a vida inteira, não vamos ter. E o que me chama a atenção é a oração de Estevão: Senhor, não põe na conta deles esses atos, porque eles não sabem o que fazem. É a mesma expressão que o Cristo esboça e declama na cruz. E Estevão está sendo um fiel cristão, e está dizendo: eu posso morrer apedrejada, mas quem está me apedrejando não são eles não sabem o que estão fazendo, eles estão apresentando e emprestando a sua mão para o inimigo, porque é uma coisa certa, estão sendo instrumento do inimigo, mas não coloca na conta deles, e na mesma hora ele entrega a sua vida. Isso é misericórdia. Estão me apedrejando, estão me caluniando, mas eu estou dizendo: abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor. Eu não quero saber quanto está doendo em mim, não pode doer em você, não pode descer em você, mas eu estou dizendo: Deus, abre o céu sobre a vida deles. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender: se queremos alcançar a misericórdia, precisamos ser misericordiosos.
temos que colocar a misericórdia em prática. Ninguém se salva ou entra no céu pela teoria, mas sim pela prática, mas sim pela ação. Então entenda nesta noite, nas minhas simples palavras, na minha simples eloquência, na minha simples oratória, nesse simples ensinamento, que você precisa ser misericordioso para alcançar a misericórdia. E isto é uma obrigação, é um dever e é uma necessidade na igreja nos dias de hoje. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade.